Olá, gente. Paulo Malveste Corrêa com vocês em mais um vídeo aqui neste canal. Bom, este vídeo é só para divulgar um pouquinho de um evento que nós estamos programando lá no Colégio Augusto Meira, uma exposição em homenagem ao meu amigo saudoso Valcir Monteiro, autor deste livro clássico aqui, Visagens e Assombrações de Belém, que todo mundo conhece. E eu trabalhei com o Valcir por 20 anos e ao longo desse tempo fui acumulando algumas coisinhas que estão relacionadas à biografia dele, assim, coisas importantes que eu fui guardando ao longo desse tempo e algumas eu recebi depois do falecimento do Valcir, né, assim, recebi do filho dele, o Átila Monteiro, e é difícil, gente. Então, eu tenho esse material, mas não é justo que eu guarde esses saberes, essa memória só para mim, por conta disso, em virtude da, da data de 29 do mês passado, em maio, em que Valcir completou 6 anos de falecido, 6 anos de encantado, é a expressão que a gente mais gosta de, prefere usar, né? Nós resolvemos planejar essa exposição. Quando eu falo nós, é um trabalho coletivo mesmo, né? Meu e dos professores de linguagens lá do Augusto Meira, né? A Edna Lemos, o professor Marcelo Brasil, a Fátima Zanor e também a professora Érica Souza, né? Esse é o grupo que está na curadoria deste momento especial de retomada da divulgação da obra do Valcir e também de configuração do Augusto Meira como um espaço também para receber pessoas de fora, né? Essa será uma exposição que poderá ser visitada por pessoas de um público externo ao colégio. Basta a gente vai organizar ainda como é que vai funcionar essa questão da visitação. As visitações serão dirigidas, porque o material é material único, gente, não tem réplica para isso, então todo cuidado é pouco, o manuseio tem que ser muito, aliás, nem dá para ter manuseio, né? É exposição é para você ver. E esse vídeo aqui tem o propósito simplesmente, gente, de divulgar um pouquinho, só de mostrar um pouquinho daquilo que está compondo esse acervo, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para mostrar, é um aperitivo mesmo. Esses registros fotográficos foram feitos pela nossa aluna Ayla Calabria, né? E eu vou comentar brevemente o que é cada uma dessas coisinhas que aparecem, tá? Gente, isso aí, nessa vasilha, nesse vasilhame aí, nessa cumbuca, sei lá como é que chama, são cacos de cerâmica marajoara. Não é possível, pelo menos para mim, precisar a data, mas são artefatos que certamente podem ser, pelo menos alguns deles, classificados como artefatos arqueológicos. Tá? Isso aí pertencia ao acervo do Valcir, ele passou diretamente para mim, exatamente nessa vasilha plástica aí, tá? Não alterei nada, eu nunca toquei num objeto desse. Do jeito que ele me entregou está aí, e eu só preservei guardado comigo. Tá? Ao fundo, nós temos alguns dos exemplares das obras do Valcir, que vão aparecer depois na sequência também. Né? Aqui, essa nossa aluna Alanda, que com muito bom gosto, com carinho e com zelo, estava organizando a disposição desses livros nessas mesinhas. Tá certo? Um beijo para a Alanda, obrigado, um beijo para a Ayla, para todo mundo que colaborou. E está colaborando, que a gente está configurando tudo, né? Isso aí é só o nosso recepcionista, né? Que é o Fernandinho, né? É um esqueletinho que mora lá no Augusto Meira e ele é uma participação especial, tem uma participação especial aí no evento, tá certo? Aqui a Alanda de novo, né? Ajustando as coisas, já está mais ou menos arrumadinho, ela está testando os formatos, né? Essas plataformas essas esculturas, essas estruturas que existem aí atrás, vão comportar uma surpresa, né? Fazem parte do cenário, né? Aí é intervenção da Edna e da Fátima, né? As meninas são ótimas para ter ideias mirabolantes. A equipe é boa, gente. Aqui de novo, né?
Essa é a Edna, gente. Esse é o nosso aluno Nicolas, que também estava por lá. Tinha um grupinho de alunos, gente, que estava dando um suporte lá, uns mais por curiosidade, outros realmente para arregaçar as mangas. Olha, a gente estava testando os formatos aí já é outra mesa que comporta somente edições do Visagens e Assombrações de Belém, desde a primeira até a sétima. Tem uma oitava edição que eu ainda não tenho, eu tenho que adquirir. Tá? E a quarta edição também não tenho. A quarta edição foi da editora Pacatatu, que é a minha preferida, que eu cito sempre nos trabalhos, né? Mas eu tinha um exemplar, só que eu presenteei alguém, foi-se o livro e foi-se o alguém também, tá bom? Ou se os anéis ficam os dedos, tá certo? E essa é a Edna, gente, que está, digamos, cuidando da disposição, da estrutura de toda essa exposição, né? Está comandando aí. Aí, 2 livros do Valci, né? Mais 2, né? Em close, né? Aqui, melhor, né? Configurados. Esse verde aí, o Amazônia, é o último livro que ele publicou em vida. E no centro, As Incríveis Histórias do Caboclo do Pará, que é um lance mais humorístico, né? Olha só. É o teste de disposição, ver como fica melhor mesmo, gente. De novo, né? Esses quadros são quadros que me foram repassados pelo Valci já tinha bastante tempo, né? Que eram quadros com os quais foi presenteado em atividades escolares. Ele visitava bastante as escolas e nessas visitas geralmente ele era homenageado, né? Eu tenho a sorte de também ter essa experiência, né? Alguns quadros aqui são 2 pelo menos, né? Pelo menos um, o outro é de um amigo, né? Aquele que está bem ali, gente, foi presente em uma escola, né? De uma estudante, a Wendy. Aí aqui eu também, lá dando meus pitacos, né? Vejam que tem alunos lá por trás também. E a Landa foi assim a mão de ouro que cuidou dessas disposições das obras nas mesas centrais, né? Esse é o Gilson, gente. Lá atrás é o Gabriel, ele não está de castigo com a cara enfiada na parede, tá, gente? Ele está observando o quadro que está embaixo, ele está juntando. Acho que essa foto precede a anterior, que os objetos já estavam na parede, né? E aqui é uma panorâmica de como a coisa está ficando. Observem que tem material para ser retirado, já foi retirado, né? Papelões lá atrás. E na parede, do lado direito, tem um quadro especialmente feito pelo professor Marcelo Brasil, nosso amigo, especialmente para esse evento. Tá? Quando a pessoa abre a porta, ela já dá de cara com esse quadro, fica na direção do olhar da pessoa. Aí, mais ou menos como a coisa vai ficar, né? As ilhas no centro, na lateral, e a coisa vai evoluindo. Aqui o Dylon, né? Quem é a Stacy também está aí, né? O Nicolas e o Gabriel. O pessoal está zanzando aí, alguns colaborando, outros só passeando, tá bom? Aqui o quadro em close, né? O quadro do Marcelo Brasil, quadro em que ele retratou o Valcir Monteiro, nosso amigo. Aí aqui é uma tentativa de uma foto mais estilizada, né? Aí ela faz esses experimentos, olha, ficou legalzinho, de repente já é um bom caminho para depois umas fotos mais arrojadas, né? E aí, gente, além das obras do Valcir, eu coloquei também nessa exposição, evidentemente, tem muito mais coisas aqui do Valcir e sobre o Valcir, eu coloquei algumas obras que eu herdei dele, né? E que fazem parte do meu acervo pessoal hoje em dia, mas que fizeram parte do acervo dele. Dentre os autores que ele mais prestigiava está o José Veríssimo. E esse monte de livros aí pertenceram ao Valcir e foram repassados para mim. Alguns deles, por exemplo, esses da série Estudos de Literatura Brasileira, ele me deu antes, em vida, né? E os demais eu herdei lá, encaminhados pelo Átila Monteiro, né? Aqui é mediado pelo meu amigo Augusto Henrique. Vamos adiante, aí mais uma tomada dessa. Olha, observem que atrás tem outros livros, né? Mas não vou detalhar agora, né? Depois a gente vai fazer um tour virtual
pela exposição. Aí eu estou ajeitando alguns artefatos indígenas, gente. Não são todos, né, que estão lá. Por exemplo, eu esqueci, e eu posso tentar levar depois, né, de levar aquela lança que está bem ali, ó. Aquela lança que está ali em cima também foi herança do Valcir, foi presente, ele me deu em vida ainda. Quando ele resolveu mudar a decoração do apartamento dele, ele nem perguntou se eu queria. Quando eu cheguei lá, estava tudo separado. Olha, pode levar. O que eu vou fazer? Não, tu vai saber o que vais fazer. Parece que ele já estava adivinhando, gente, que eu ia ter um zelo, uma certa deferência por esses objetos, porque respeito muito a memória e, assim, um carinho muito grande pelo meu amigo, uma saudade maior ainda, né? Então eu guardei. Alguns dos objetos estão com, por exemplo, isso aí é amarrado com fibra, gente. A fibra vai ressecando, né? Alguns não estão em pleno, assim, bom estado, né? Mas estão preservados, né? Estão preservados como ele me entregou. Eu não fiz modificações, eles estão assim. Se há uma alteração, foi a alteração em decorrência do tempo, não em decorrência da minha intervenção, tá? E aí, gente, olha, bem nessa mesinha que é a primeira da esquerda para a direita, tem uma obra famosa e raríssima, né? Quer dizer, raríssima não, relativamente rara, que é o estudo do Bruno de Menezes sobre o boi-bumbá, tá? E outras obras vão aparecer, mas aí cada coisa é seu momento. Olha, aí já arrumado um monte do José Veríssimo. Esse livro maior, gente, é a história da literatura brasileira, que é um clássico do José Veríssimo, né? Deixa eu ver, acho que está repetida essa, né? Pronto, deixa eu ver. Estavam repetidas. Pronto. Então, gente, esse é o material. Quer dizer, é parte do material. Isso aqui não é a exposição, viu? É. Deixa eu tirar daqui. Sim, gente, isso aqui não é a exposição, isso é uma parte do material que está disposto lá. E o que é o curioso é que cada uma dessas obras, ou cada um desses conjuntos, possui uma plaqueta, um papelzinho com uma legenda explicando algumas curiosidades a respeito desses itens, tá? E sem contar que também estarei lá, os meus colegas também, para a gente esclarecer dúvidas daqueles que serão os nossos visitantes, tá bom? Tem muito mais coisas que eu poderia levar e eu até posso incrementar também depois, né? Essa é uma exposição que não tem um prazo de para se para ser concluída, né? A gente vai ficar com ela lá. Certamente vamos fazer não só esse final de mês, que está restando desse mês, essa segunda quinzena, mas sobretudo em agosto, porque agosto é o mês do folclore. Agora essa primeira quinzena vai servir de laboratório e para o atendimento do nosso público interno, mas em agosto nós vamos, julho, né? Porque a gente vai retomar a atividade em julho, né? A partir de 15 de julho, se não me falha a memória, a gente volta para a escola. Então, nós vamos atender o público externo. E agosto vai ser o auge, porque é o mês do folclore e o Valcir é uma referência em se tratando desse tema aqui no Pará, na Amazônia, no Brasil também, né? E é isso, gente. Essa é uma singela homenagem minha, dos meus amigos professores do Colégio Augusto Meira, a este escritor, a este amigo saudoso, que merece todo nossa atenção, nossa deferência, o nosso carinho, a nossa admiração e, sobretudo, não merece ser esquecido, tá bom? É isso, gente. Valeu. Não esquecer de se inscrever aqui no canal quem não está inscrito, deixar o seu like, seu comentário. Se você tiver alguma história curiosa com o Valcir, deixa aí o seu comentário. Vai ser legal você compartilhar também esse tipo de conteúdo. Valeu, gente. Até a próxima. Viva Valcir Monteiro.